porque mesmo depois de ser orientado por aliados a não falar sobre a Venezuela, o presidente voltou a fazer declarações sobre o país vizinho. Em entrevista ao SBT, Lula disse que os problemas políticos da Venezuela são um problema só dos cidadãos venezuelanos. O presidente afirmou ainda que tem um país com mais de 200 milhões de habitantes para cuidar e, por isso, não quer priorizar a Venezuela. Lula voltou a relativizar o conceito de democracia. Aspas. Cada um de nós compreende a democracia do jeito que a gente quer. Aqui no Brasil eu vejo a democracia de um jeito e eu a exerço. E eu duvido que alguém exerça a democracia com mais plenitude que eu. Fechou aspas. E aí, gente? Pô, Felipe, tá avacalhação com a democracia, né? Cada um tem um conceito de democracia. O meu conceito de democracia é só meu e eu duvido que o outro exerça esse conceito de democracia que é só meu mais do que eu. Acertou na aproximação com a Venezuela, isso é importante, mas ele errou na forma da aproximação com a Venezuela, né? É um absurdo receber o Maduro aqui da forma que ele recebeu. É um absurdo aqui também ele defender o governo Maduro, né? Não tem nenhuma concepção e nenhuma defesa possível disso. A própria líder da oposição, que foi caçada de forma ilegal e arbitrária na Venezuela, ela elogiou a reaproximação do Lula com a Venezuela. Quem fez isso? A Maria Machado. A Maria Corina Machado? Ela elogiou a aproximação. Quando? E como? Na entrevista que ela deu para o Jornal Globo, que saiu aqui, ela falou claramente que foi Mas favorável. não com o Maduro. Foi com o Maduro. Ela, inclusive... Não, professor, depois vamos lá. Gente, quando é que foi isso aí, gente? Por isso cara, ela inclusive reconheceu a necessidade dela, como oposição, negociar com o Maduro. Porque na Venezuela, nas próximas eleições... Você sabe o que aconteceu com ela, né? Sim, foi caçada. Foi 15 anos. 15 anos. De forma ilegal. Né, por um órgão de... E você sabe que ela tá vindo pra cá pra falar mal do Maduro. Sim. Né? Tá. Mas sim. E você sabe que eu sugeri pra ela passar longe do GSI. Não, o Brasil tem um papel importante ano que vem nas eleições da Venezuela. Qual é esse papel? Tentar intervir para ter eleições limpas e transparentes na Venezuela. E ajudar a negociação do pós-eleições. E a ONU, como é que fica? Pepe tá esperando muito boa vontade, Felipe. O Lula mesmo falou, a Venezuela é um problema dos venezuelanos. Tá aqui na nossa chamada. Eu tô falando da Maria Machado. Não, seria muito interessante que as eleições venezuelanas, tivessem realmente um órgão internacional para garantir a lisura do processo eleitoral. Tem voz, mas o Brasil não está interessado. Ué, ele acabou de falar que a Venezuela, os venezuelanos são um problema da Venezuela. O interesse do Lula com a Venezuela... É retórico mesmo, porque ele fala mais com o presidente da Argentina, que é a ministra da Saúde. Principalmente, Pavi, recebendo aqui no Brasil o Foro de São Paulo, como ele fez há poucos dias, é uma coisa só. É solidificar essas lideranças de esquerda em um projeto único de poder, todo mundo sabe disso. Não tem nenhum interesse em garantir que a Venezuela seja uma democracia. Nada disso, isso é conversa fiada. E ele mesmo disse aqui, a Venezuela é problema dos venezuelanos, eles que se virem. Ele não quer saber se lá vai ter eleição, se o Guaidó vai ter que continuar refugiado nos Estados Unidos, se a Corina vai ficar inelegível por 15 anos. E isso é terrível, porque quando o Lula faz isso, quando ele relativiza a democracia dessa forma, ele está dizendo que se isso acontecer aqui no Brasil, nós continuamos sendo uma democracia. Mas qual a solução do Brasil em relação à Venezuela? A minha posição do Brasil em relação à Venezuela é que, de fato, o nosso presidente assumisse o protagonismo que nós temos como a maior economia latino-americana e acompanhasse as eleições para garantir que fosse... Foi o que eu falei. Mas foi o que você falou, não é o que o nosso presidente mostra. Não é o que o nosso presidente falou mostra. Também que é importante. Se ele fosse até a Venezuela e voltasse com um contrato, alguma coisa, com qualquer acordo econômico que fosse viável para o nosso país, mas isso nunca acontece. Diego, com todo respeito, olha, está acontecendo uma deturpação. O Brasil não pode intervir. Só quem pode intervir na política de um país é o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que determina. Primeiro, ele pode sim, aí ele pode intervir.
Ele pode mandar uma missão, seja lá do que for. A intervenção que você tá propondo, que eu acredito que seja que o Diego está propondo, é que o Brasil acompanhe as lisuras da eleição. Claro. Só tem um detalhe: não pode existir uma lisura numa eleição, porque a negociação para ter lisura nas eleições estão desde 2017, em que o governo passa por cima toda hora daquilo que são as exigências da oposição. Dentre elas, caçou os partidos, caçou a registro dos partidos. Isso que é importante negociar, mas não somos nós que temos que negociar. Sabe como foi feita a negociação? Por isso que a Maria Machado falou na entrevista dela. Com todo respeito, eu sei que eu estou antipático demais hoje, mas olha, eu vou te dizer, sabe qual é o detalhe? Porque, porra, acaba virando uma brincadeira. Mas olha só, acompanha o que aconteceu em 2017. Em dezembro de 2017, foi lá na República Dominicana, ocorreram 2 reuniões, o Maduro passou por cima das reuniões, enganou todo mundo. Aí a oposição recuou. Aí o Maduro marcou uma outra reunião para janeiro de 2018. Quando teve a reunião em janeiro de 2018, o Maduro enganou todo mundo de novo e cassou mandatos, não resolveu o problema dos presos políticos. Aí o Maduro resolveu que ia fazer uma eleição. Mas como você resolve isso aí? Como você resolve isso aí? Não será um país que já não vai ser o Lula que vai resolver. Nós já estamos comprometidos. Qual o país mais forte da América Latina, Pavinato? Não vai ser o Lula que vai resolver. Qual o país mais forte da América Latina? Um país com 250 pessoas presas, sem processo iniciado, passado o prazo de inquérito. Mas como se resolve? Pavinato, eu posso dar minha visão? Eu não sei, se eu soubesse eu era político. Deixa eu só concluir. Mas você deveria ser político. Deixa eu só concluir o seguinte. Deixa eu só concluir isso. Eu vou votar nos 4 aqui, porque os 4 são muito bons. E ele para o Partido Conservador. Mas só que tem um detalhe. Não é o mais forte que participa disso. É aquele que tem capacidade de mediação. O que tem capacidade de mediação não é o mais forte, é aquele que não está comprometido em nenhum elemento com o processo em voga. Exemplo, o Brasil foi chamado para ser o mediador no caso de Honduras. Fez só bobagem. Tanto que ele perdeu a mediação na Colômbia e quem foi o Kirchner. Gente, deixa eu dar minha visão meio pragmática aqui. Por que a gente fala tanto de Venezuela e não fala de outras ditaduras, como tem na África, tanta criança morrendo, o mundo não quer saber, infelizmente, o que dói meu coração. Mas por que a gente fala tanto de Venezuela? Pessoal, a maior reserva de petróleo do mundo está debaixo do condado de Maduro. São 303 bilhões de barris de petróleo. É maior do que a Arábia Saudita. Para ter uma base de comparação, o Brasil é 11 bilhões de barris de petróleo. Então, ali tem uma fortuna. Inclusive, isso virou o karma, né, dos venezuelanos, porque esse governo ditador usa desse dinheiro, diferente da Noruega, que soube devolver para a população, ele usa esse dinheiro para deixar a população uma miséria. Inclusive, a acusação é que é um narcotráfico. Ali tem não é só o próprio barril de petróleo que eles já não usam mais, é droga mesmo. O negócio é da pesada ali. Acho que a Maria Corina, ela tem muita coragem de enfrentar e de peitar essa situação, porque é um narcotráfico, é complicado. Eu acredito sim que o mundo inteiro está de olho ali. Estados Unidos com a Chevron já liberou exploração de petróleo ali. A França, toda certinha, a França também faz exploração de petróleo, está começando a exploração de petróleo. Então o Brasil, que está na América Latina, também poderia enxergar essa possível exploração de petróleo, mas com exigências de uma eleição limpa. Não acho que isso vai acontecer ano que vem, que são as eleições, com participação popular difícil. Mas se o Brasil vai fiscalizar alguma coisa. O mundo ideal. Porque, eu falo o mundo ideal. Depois que o Maduro saiu, o Haddad, ele falou assim: eu vou calcular a dívida para cobrar a Venezuela. Tá? Ele falou isso aí. Mas o Jaiminho está evitando a fadiga. Não tem nada até agora. A gente não consegue calcular uma dívida de um contrato firmado a valor certo no Brasil. E a federação vai sair rapidinho esses impostos. Vai ser... Paga em barril de petróleo. Não conseguiu. Tá lá o Jaiminho lá, quer evitar a fadiga. Esse governo não vai ser um bom fiscalizador, esse é o nosso ponto, né? Se fosse um governo realmente que a gente tivesse confiança democrática. Eu tô falando do mundo ideal, né? Então não é muito bem vamos ser justos, vai. Justo. Ele falou que ia criar esse comitê para analisar a dívida da Venezuela há 40 dias atrás. O que teve nesse último mês? Reforma tributária. Bicho, eu trabalho 18 horas por dia. Se você falar que em 40 dias eu não consegui calcular a dívida... Sério, advogado? Agora, eu que fui advogado de escritório grande, se a gente não calcula uma dívida de duas multinacionais em 40 minutos... é muito mais complexo que isso.
Deve ter muita cláusula contratual, deve ter muita forma de deve ter muita pagamento. cláusula. Não é assim, não. É possível Não é assim, mesmo. não. Agora, mas o que eu acho é o seguinte, eu não me preocuparia com a dívida da Venezuela. Não vão pagar, né? Porque assim, porque o Brasil... Isso aí. Dinheiro de pouco. Deixa eu continuar o raciocínio, por favor. Continua. Eu me preocuparia com a forma de receber esse valor. Né? Criar estruturas institucionais inteligentes e eficientes para receber o valor da Venezuela. Mas um conselho Como a Carolzinha colocou aqui, né, muito bem colocado, a Venezuela tem petróleo. Né? O Brasil poderia muito bem fazer um acordo entre a PDVSA, que é a estatal petrolífera venezuelana, com a Petrobras, fazer uma joint venture e o Brasil explorar os poços que a PDVSA não consegue explorar, por exemplo, Que é o que os Estados e Unidos pegar a estão divisa. fazendo, né? Eu não sei. Eu não sei como a o dívida. Brasil pode receber esse dinheiro da Venezuela. Agora eu sei o que o Brasil pode não fazer. Pode não cogitar emprestar mais dinheiro através do BNDES. O Brasil pode não patrocinar a entrada da Venezuela no BRICS. Isso tudo pode não ser feito para ajudar o Brasil a receber isso. Agora, esse movimento de, olha, vou fazer uma vista grossa para essa dívida, para mim é muito claro que é questão de aliança ideológica. Eu não vou cobrar... Como eu disse aqui há pouco, existe um grande movimento pela união dessas grandes lideranças de esquerda ocorrendo no mundo e não vão fazer nada para prejudicar esses países no momento, tá? Se não recebemos no governo anterior, receber no governo Lula, pelo amor de Deus, é esperar muito boa vontade, é esperar que o filho cobre a mãe. Praticamente. Diego, você quer ver uma coisa interessante? Quando a Carol falou, as formas alternativas de recepção dessa dívida. Você não cobra sua mãe, não? Não, de jeito nenhum. Quem faz isso com a Venezuela? A Rússia e a China. A China tem 80 bilhões para cobrar. Estava na casa dos 120, chegou a 120. E a Rússia tinha entre 9 e 12 bilhões. O que a Rússia recebeu? A concessão de 4 campos. Só tem um detalhe. Veja, como que os russos fizeram isso? Por uma aproximação, um projeto de exploração, a concessão e um trabalho que está sendo feito há 20 anos. Aí, o que a gente faz? A gente empresta dinheiro e diz, já que você não tem como pagar, vamos fazer o seguinte... Eu vou te emprestar para você me pagar. Nós não temos 6 bilhões, a gente não precisa de 6 bilhões nesse momento aqui. A gente vai fazer o mesmo processo com a Rússia para cobrar daqui a 10 anos. Porque você está nos devendo há 10 anos. E você não quer pagar. E não pagou, não é porque você apenas não quer. É porque você é incompetente, você fez tudo errado, você não produziu aquilo que deveria produzir e quebrou a tua indústria. Tá brincando? O Bolsonaro cobrou do Guaidó. Cobrou? Qual que é o maior mico? Cobrar do Guaidó ou cobrar ou demorar 40 dias para fazer um cálculo complexo? É o mico aceitar o Guaidó, né? Porque é uma oposição irrelevante. Como assim aceita o Guaidó? Não, para mim ele foi uma oposição totalmente fraca e irrelevante. A Maria Corina, né, o nome dela, ela eu já vejo como uma oposição muito mais viável. Agora, ele ser aceito e depois desaceito... Eu não quero nunca ter a tua inimizade, porque você é a minha candidata. Tá? E eu vou votar em você, sabe disso? Mas eu vou te dizer o seguinte, o Guaidó, ele não é uma figura que veio do nada. O partido do qual ele veio ao filho do Leopoldo Lopes. O Leopoldo Lopes é sobrinho neto do Simão Bolívar. Eu só conheço o Leopoldo Couto de Magalhães Júnior ali. Mas o Lopes é outro. Ele veio do partido do Leopoldo Lopes. E o Guaidó, quando surgiu, ele surgiu com uma liderança a reboque do partido do Guaidó, que foi o partido majoritário na Assembleia Legislativa, na Assembleia Legislativa Bolivariana, que era quem estava dominando o parlamento. O que foi que aconteceu no momento em que o Guaidó se tornou presidente da República? Ele não se autoproclamou. Isso é uma mentira que foi jogada na mídia e as pessoas caíram. Ele foi investido pela declaração de vacância da eleição de 2018 porque ela foi totalmente fraudada, com provas, e não foi reconhecida por 90% dos países do mundo, inclusive internamente, pelos partidos... Bem menos de 90%, professor. 89%. Desculpa. 78 países. Eu retiro os 90%. Foi por um percentual significativo dos partidos que são relevantes, dos países que são relevantes. Mas continuando. E aí, quando isso aconteceu, foi declarado vacância. O Guaidó, por ser do partido do Leopoldo Lopes, e o Leopoldo Lopes estava sendo perseguido político, ele foi afastado. E quem assumiu... Mas precisa esclarecer exatamente para o povo saber o que está acontecendo. Porque senão vira frase de efeito. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte... Mas não, deixa eu só concluir isso daí. Perfeito. Quando terminou, ele se tornou o presidente do partido. Como presidente do partido majoritário, a Assembleia Legislativa declarou ele como presidente da Assembleia Legislativa Bolivariana. E declarada a vacância, quem tinha que assumir a presidência era o Guaidó, interinamente,
para convocar as eleições. O que o Guaidó ia fazer? Convocar as eleições. O que o Maduro fez? Convocou as Forças Armadas e cercou o Congresso e disse não vai ter convocação das eleições, apesar de tudo que vocês estarem fazendo serem de acordo com a Constituição bolivariana, porque seguiu na risca a Constituição. Então, o Guaidó, ele se tornou o porta-voz da tentativa de convocar eleições para fazer tudo da maneira certa. E ali houve um impedimento e ele acabou prorrogando durante 2 anos isso porque ninguém deixava ele convocar as eleições. Por isso, ele acabou corporificando uma oposição do que era possível fazer naquele momento. Olha que coisa curiosa, é a arte do possível. E ele mas não ele era... fraco. Mas ele não... Aí é que está o detalhe. Ele tentou fazer, naquele momento, ele arregimentou 50 países, incluindo os Estados Unidos. Onde foi o erro dele? E eu fiz essa crítica pessoal e direcionei para o governo deles. Tá? Eu disse, vocês estão cometendo o erro, vocês estão colocando a fé no Trump. E o Trump não vai fazer nada. Vocês têm que negociar com a China e com a Rússia para dizer que se eles reconhecerem e permitirem que o Maduro caia, serão preservados os direitos adquiridos pela China e pela Rússia. Assim, vocês conseguem garantir a transição e convoca-se uma nova eleição, afastando o Conselho Nacional Eleitoral e convocando com um novo Conselho Nacional Eleitoral, e não aquele que era indicado pelo Maduro. A Corina está tentando ir pelas vias democráticas também, que é o certo, porque você não quebra uma ditadura com outra, né? Sim, mas a Corina, ela é uma representante do Capriles, ela é do grupo do Capriles, que é um outro cara que tinha como modelo o governo Lula. Você está falando Leonardo de Capriles? É, Leonardo de Capriles. Então, o que você pode ver, tem mais elementos. Capriles é primo do Adrilles?